Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição desta segunda-feira, começa agora. Temporal durante a madrugada leva caos à região sudoeste da capital paulista e cidades da região metropolitana de São Paulo. Em Santo André, o rio Tamanduateí transbordou. O transporte na linha da CPTM que liga o ABC ao centro foi interrompido depois dos trilhos ficarem debaixo d'água. Em Ribeirão Pires, um desabamento matou 4 pessoas e deixou outras 2 feridas. Ao todo, pelo menos 7 pessoas morreram e 2 seguem desaparecidas em decorrência da força das águas. E a previsão é de mais chuva para os próximos dias. O Congresso começa hoje a escolha de integrantes para as comissões que vão analisar o texto da reforma da Previdência. Na Venezuela, a população enfrenta o 5º dia de apagão. Pelo menos 16 estados ainda estão sem energia. O governo suspendeu as aulas nas escolas e as atividades em repartições públicas. Maduro disse que apagão foi sabotagem e Juan Guaidó pede declaração de estado de emergência nacional. Encontradas as caixas pretas do avião que caiu ontem após decolar da capital da Etiópia, com 157 pessoas a bordo. China e Indonésia já ordenaram a suspensão de voos com o mesmo modelo do avião. No esporte, a gente fala de tênis e o Masters 1000 de Indian Wells, na Califórnia, nos Estados Unidos. Vitória importante da dupla polaco-brasileira Marcelo Melo e Lucas Kubot estão nas quartas de final. Daqui a pouquinho. Começa essa edição com essa situação caótica aqui em São Paulo. 7 pessoas morreram por conta das fortes chuvas que caíram durante toda a madrugada na cidade e na região metropolitana. A maior cidade da América Latina teve uma manhã de segunda-feira caótica por causa dos efeitos do temporal. A região do Ipiranga foi uma das mais afetadas pelo temporal. Os bombeiros usaram botes para resgatar moradores e funcionários que trabalhavam na estação Ipiranga da CPTM. Ficaram ilhados, não conseguiam sair, inclusive tinha 2 garotos que ficaram presos numa torre da linha férrea desde as 10 horas da noite, né? E conseguimos retirá-los somente agora. A linha 10 turquesa, que liga a capital ao ABC Paulista, ficou interditada. No lugar dos trilhos, água. O rio Tamanduateí transbordou. O acesso à Avenida do Estado estava alagado. A água encobriu carros e nem o caminhão conseguiu passar pela correnteza. Quem ia trabalhar ficou pelo caminho. Não consigo passar. Tudo alagado, tudo parado ali. Os ônibus não conseguem transitar direito para lá e eu não consigo chegar. Problemas também no Cambuci. A enchente interditou a rua Leopoldo Domingues. Pacientes do ambulatório de especialidades Várzea do Carmo tiveram dificuldade para chegar ao local. E o ônibus que eu pego não passava na rua, tive que descer lá embaixo e seguir a pé. E graças a Deus agora a água está baixando, né? O Manuel estava desde as 6 da manhã tentando chegar em casa. A água ali provavelmente deve dar na minha cintura, mas eu tô com a moto, né, cara? Não dá para entrar. Depois que a água foi embora, o trabalho é de limpeza. A chuva, que caiu de madrugada, invadiu praticamente todas as casas aqui da rua Capitão Pacheco Chaves, no Ipiranga. Os moradores se organizam e contam os prejuízos. Na casa do Alessandro, as marcas na parede mostram a altura do alagamento. Água dentro de casa até a cintura. Chegou na cintura, nós começamos a levantar as coisas, tirar os carros para fora, para ver o que é que o bicho vai dar. Perdemos, foi de tudo. O que nós tínhamos para perder, nós tínhamos. Alimento, móveis, o que nós conseguimos fazer, a água levou. Em Vila Prudente, um posto de gasolina foi invadido pela água. As cidades do ABC Paulista e região foram as mais atingidas pela chuva, que começou no final da tarde de ontem e durou toda a madrugada. Ruas foram tomadas pelas águas. Carros tentavam circular, mas alguns não conseguiram e ficaram boiando. Este supermercado, em São Caetano, ficou inacessível. Em São Bernardo, uma pessoa morreu afogada no bairro Tabuão. Também no município, a água invadiu a fábrica da Mercedes e este restaurante. 2 pessoas morreram afogadas na Avenida do Estado, que ficou intransitável. A via Anchieta, no quilômetro 13, também ficou submersa. Em Mauá, a entrada da estação da CPTM parecia uma cachoeira. Em Ribeirão Pires, uma casa desabou. 4 pessoas morreram e 2 ficaram feridas. O Corpo de Bombeiros divulgou um balanço agora há pouco sobre os atendimentos realizados hoje na cidade de São Paulo. Foram 78 por quedas de árvores, 76 em desmoronamentos ou desabamentos e 698 comunicações de enchentes e alagamentos. 8 crianças e 4 mulheres foram resgatadas pelo helicóptero da Polícia Militar. A repórter Vanessa Lorenzini está em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, onde ainda há resgates em andamento. Boa tarde, Vanessa. Qual é a situação por aí neste momento?
Oi, Ana. A situação é de muita água. Ainda há bastante enchente aqui por perto. Nós estamos aqui no bairro do Rude Ramos, em São Bernardo do Campo. É quase divisa com a cidade de São Caetano do Sul. Agora há pouco a gente acompanhou o resgate do menino Miguel. Ele tem 6 anos, estava na casa do pai e acabou ficando ilhado depois dessa chuvarada que caiu entre a noite de ontem e a manhã de hoje. Teve que subir ao teto e foi resgatado pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros. Eu conversei com a mãe dele agora há pouco, a Naliane. Vamos ouvir o que ela disse. Foi desesperador, né? Quando eu cheguei aqui que vi, eu sabia que ele estava lá e eu fiquei desesperada. Eu falei até com os caras do bombeiro para ir lá pegar ele, eles falaram que não tinha como porque ele estava no teto. Aí só com o helicóptero. Aí, graças a Deus, a gente conseguiu falar com o pessoal do helicóptero e buscaram ele. Os moradores têm dito aqui que a altura da água nas casas chegou a 2 metros. A gente está acompanhando também, além do resgate com os helicópteros, com aquele cesto, com a rede, também resgates com botes. O Corpo de Bombeiros não está dando conta de fazer o resgate de todas as ocorrências. Então, alguns moradores têm se arriscado aqui pela água a pegar alguma doença ou também pegar uma correnteza para conseguir salvar os seus entes queridos. A gente também viu o resgate de uma mulher grávida de 6 meses, também pelos parentes, de um cachorro, enfim. E nós mesmos da equipe, eu moro em São Caetano do Sul, eu fiquei ilhada hoje de manhã, não consegui a sede da TV Cultura, tivemos que me encontrar com a equipe aqui em São Bernardo do Campo. Então a gente estava tentando chegar a Ribeirão Pires, estava muito trânsito. O que aconteceu em Ribeirão Pires foi um deslizamento de terra, de um morro, uma casa desabou. As pessoas que estavam no térreo dessa casa, que eram 3 homens e uma mulher, tivemos a confirmação dessas 4 mortes e, além disso, tivemos 2 sobreviventes, foram socorridas pelo SAMU, levadas ao hospital, que é uma criança de 9 anos e uma idosa. E agora só uma última informação falando sobre um serviço da linha 10 turquesa da CPTM. Ainda não há previsão de voltar a funcionar essa linha, então as estações continuam fechadas. Para pedido de resgate, a orientação é ligar para o 193 do Corpo de Bombeiros. Ana, volto com você no estúdio. Obrigada, Vanessa, pelas suas informações. Como a Vanessa bem disse, hoje, para os paulistanos chegarem ao trabalho, foi uma epopeia. Aldo. Pois é, aos poucos termina o estado de alerta e os pontos de alagamento em São Paulo vão baixando lentamente, mas as chuvas continuam ao longo do dia. Esse é o alerta que a gente faz com informações do Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura. Com o temporal que atingiu a capital paulista e também a região metropolitana de São Paulo desde ontem à noite, a cidade, olha só, teve um acumulado de chuva de 160 milímetros, isso nos 11 primeiros dias do mês. A previsão para todo o mês de março é de 177 milímetros de chuva, ou seja, vai passar. Tem mais previsão de chuva hoje à tarde e a máxima na capital paulista não deve passar dos 25 graus. Eu estou aqui com Adilson Nazário, que é técnico de meteorologia aqui do CGE. Adilson, muito boa tarde para o senhor. Por que dessa situação caótica na cidade? O mês de março, ele sempre fecha a nossa operação de verão com muita chuva. E dessa vez não foi diferente. Nós já tínhamos previsto a passagem de uma frente fria aqui por São Paulo no domingo, um pouco afastada no litoral, mas a formação de uma área de baixa pressão e o vento predominante de sul, sudeste, ele trouxe muita umidade que ultrapassou a Serra do Mar, encontrou toda a cidade de São Paulo, inclusive a região metropolitana. E esse foi o grande diferencial. Tem mais previsão de chuva hoje à tarde, também nos próximos dias. Se acontecer mais chuva, a cidade está preparada para isso? Eu diria para você que a chuva de hoje já não será tão intensa quanto a de ontem, né? Deve ficar um pouco mais restrita aí o Vale do Paraíba, o litoral norte, já na divisa com o Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais, mas nós temos uma previsão de chuva que não chega a ser forte. A partir de amanhã, já esquenta e os temporais retornam. Agora, não mais pela frente fria, mas sim por áreas de instabilidade que irão se deslocar do interior em direção à faixa leste paulista. Então, até a quarta-feira, esse risco é muito grande e a gente deve ter novos temporais. E o prefeito em exercício, Eduardo Tuma, deu uma entrevista coletiva hoje, mais cedo, para falar sobre as ações da prefeitura e da capital em relação às fortes chuvas que atingiram a cidade. O repórter Sérgio Colassino tem os detalhes dessa entrevista para a gente. Boa tarde, Sérgio.
Oi, Ana, boa tarde para você, boa tarde a todos. A entrevista coletiva acabou agora há pouco, aqui na sede da Prefeitura de São Paulo. O Comitê de Gestão de Crise, que é formado, como você disse, pelo prefeito em exercício, Eduardo Tuma, pelo secretário de Segurança Urbana, José Roberto Rodrigues Oliveira, e também pelo secretário de Mobilidade e Transportes, o Edson Caran. Esse comitê, ele se reuniu aqui para a coletiva de imprensa e vai visitar os pontos mais prejudicados por essa chuva aqui na cidade. Mas o secretário José Roberto Rodrigues Oliveira gentilmente nos esperou aqui para conseguir falar com a gente ao vivo, com o telespectador da TV Cultura. Secretário, muito obrigado por nos aguardar e queria que o senhor falasse das medidas que estão sendo tomadas. Vocês daqui a pouco vão visitar quais pontos, o que dá para falar, o que está sendo feito após essa forte chuva dessa noite. É importante destacar também que o secretário de subprefeituras, o Alexandre Mondonese, também faz parte desse comitê e também coordenado pelo prefeito Bruno Covas, com quem a gente tem falado constantemente, inclusive nas reuniões ele faz parte dessa conversa. Mas, na verdade, agora por parte das subprefeituras, fazer a limpeza dessas áreas que foram alagadas, por parte do trânsito, fazer com que o trânsito passe a fluir com mais tranquilidade. Nós, da Defesa Civil, fazendo o atendimento e a observação das áreas de risco que existe na cidade de escorregamento, para a gente poder fazer acompanhamento disso, pelo volume de chuva que nós tivemos durante a cidade. O Corpo de Bombeiros nos ajudou também muito nessa tarefa. Enfim, toda a Prefeitura voltada a atender o cidadão paulistano. Dá para dizer que foi uma das chuvas mais fortes dos últimos anos, impossível prever ou se preparar para o que aconteceu? Na verdade, nós tivemos aqui acumulado nesses 11 primeiros dias do mês 160 milímetros. O acumulado histórico são 177,4, ou seja, choveu nesses 11 dias o que era esperado, quase 90% do que era esperado por mês todo, num único momento. Choveu muito também nas cidades vizinhas, São Caetano, São Bernardo e Santo André, com volume muito alto, que acaba atingindo a bacia do tamanho do Atuí, que acaba levando a água e fazendo com que ocorra a inundação. E a cidade acaba ficando numa situação bem complicada, né? Dá para se prever por quanto tempo que o paulistano vai ter essa dificuldade hoje aqui por esses dias? Não, na verdade é um trabalho concentrado, são mais de 5 mil funcionários que estão agora fazendo trabalho para essas áreas afetadas, toda a prefeitura mobilizada para isso, para que o mais rapidamente possível possa voltar à normalidade a nossa cidade. Secretário, muito obrigado pelas informações. Bom, alguns números que foram apresentados aqui na entrevista coletiva são 36 pontos de alagamento aqui na cidade, 11 deles intransitáveis, além de 40 semáforos com problema. Os principais pontos, os mais preocupantes, são Jabaquara, Ipiranga e Vila Prudente. Ana? Obrigada, Sérgio. Aldo. E a chuva também causou estragos no interior e no litoral norte de São Paulo. Em Caraguatatuba, no litoral, 9 pessoas ficaram desabrigadas, 6 mil casas sem água e 5 escolas suspenderam as aulas. Choveu entre a tarde de ontem e a madrugada desta segunda-feira um volume de 188 milímetros de água, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. Houve deslizamento de terra e queda de árvores. 17 bairros tiveram o fornecimento de água interrompido, porque o volume de chuva assoreou as captações e prejudicou o tratamento da água. A rodovia Tamoios, que liga o Vale do Paraíba ao litoral norte, ficou interditada. No interior do estado, em Matão, São Carlos e Araras, ruas ficaram alagadas, um muro caiu e o asfalto cedeu. Em Marília, 13 casas ficaram cheias de água. A reforma da Previdência enfrenta a primeira batalha esta semana. A Câmara dos Deputados deverá instalar a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, primeiro passo para a tramitação do projeto enviado em fevereiro pelo governo. Segundo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a indicação dos integrantes da comissão pelos líderes dos partidos começa hoje e a expectativa é de que a comissão seja instalada na quarta-feira. A CCJ vai dizer se o projeto de reforma da Previdência, elaborado pela equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, está de acordo com a Constituição. Essa é a primeira etapa da tramitação do projeto no Congresso. Se for aprovado pela CCJ, será criada uma comissão especial para analisar o conteúdo da proposta. Só depois o texto poderá ir para votação em plenário. Como se trata de emenda à Constituição, a proposta da reforma da Previdência precisa dos votos de pelo menos 308 dos 513 deputados, em 2 turnos de votação. Mas há problemas. Os deputados só querem votar o projeto depois que o governo enviar a proposta de reforma da aposentadoria dos militares, que tramitará à parte. O governo garante que vai enviar o projeto dos militares no próximo dia 20.
Depois que for aprovada na Câmara, a reforma da Previdência seguirá para o Senado, onde também vai precisar da aprovação de 2/3 dos senadores e de 2 turnos de votação. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, acredita que todo o processo deve levar pelo menos 3 meses. Com isso, a decisão final do Congresso sobre a reforma da Previdência deve acontecer apenas no segundo semestre. Em plena guerra para aprovar a reforma da Previdência, o ministro Paulo Guedes decide antecipar o lançamento do que chama de Plano B para a economia, um projeto que também depende de mudança na Constituição. Segundo o ministro, a proposta que propõe uma desvinculação radical das despesas obrigatórias do orçamento deve tramitar no Senado ao mesmo tempo que a reforma da Previdência na Câmara. Assim como a reforma da Previdência, o Plano B do ministro Paulo Guedes também é uma PEC, proposta de emenda à Constituição. Chamada de PEC do Pacto Federativo, desvincula e desindexa as despesas públicas e deixa a execução do orçamento totalmente nas mãos do Executivo e do Legislativo. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, o ministro disse que a antecipação do envio da medida ao Congresso se deve à pressão de prefeitos e governadores, que enfrentam situação crítica nas finanças públicas. Atualmente, a Constituição determina limites obrigatórios para algumas despesas, como saúde e educação. Na proposta da equipe econômica, esses limites deixariam de existir. No Congresso, parlamentares consideram que o governo pode não conseguir apoio suficiente para tocar ao mesmo tempo 2 propostas de mudança na Constituição, como a do Plano B e a da reforma da Previdência. Hora de atualizarmos os principais resultados do tênis no final de semana, onde acontece o ATP de Indian Wells, na Califórnia, nos Estados Unidos. A gente vê como é que foi. Nas duplas, Marcelo Melo e Lucas Kubot avançaram na madrugada desta segunda às quartas de final. Eles passaram pelo norte-americano Taylor Fritz e o australiano Nick Kyrgios por 2-1. Rafael Nadal mostrou que não está para brincadeiras. O número 2 do mundo fez um duplo 6-1 eliminando o norte-americano Jared Donaldson para avançar à terceira rodada. Rafa vai pegar o argentino Diego Schwartzman. Roger Federer não deu chances para o alemão Peter Goyovitz. O suíço, atual número 4 do ranking, venceu por 2-0. Vai enfrentar o compatriota Stanislas Wawrinka, que venceu Marton Fucsovics. Com o mal-estar, Serena Williams precisou abandonar a partida contra a espanhola Garbine Muguruza. Logo depois de perder o primeiro set por 6-3, Serena solicitou atendimento médico em quadra. Apesar disso, ela retornou para o jogo e depois de perder o primeiro game, avisou a adversária e também a arbitragem que não estava mais em condições de atuar. A cura da AIDS pode estar mais próxima. Pela segunda vez, um paciente de AIDS ficou livre da doença depois de fazer um transplante de medula. O feito é comemorado por cientistas, mas médicos especialistas na doença alertam que a prevenção ainda é o melhor remédio. Matheus descobriu há 3 anos que é portador do vírus da AIDS. Desde então, toma 2 comprimidos por dia para controlar a doença e acompanha todas as notícias sobre as pesquisas contra o HIV. Ele quer viver para ver a cura acessível a todos os pacientes. A cura da AIDS principalmente significaria o fim do vírus social que é a discriminação. Eu acredito que a cura diminuiria muito o estigma dessas pessoas que hoje ainda vivem com o vírus, assim como eu. O primeiro caso confirmado de cura foi há 12 anos. O paciente tinha câncer e se submeteu a um transplante de medula. Na hora de escolherem o doador, escolheram uma pessoa que tinha uma mutação genética que dá uma resistência à infecção pelo HIV. Na hora que ele trocou o seu sistema de defesa pelo sistema de defesa do doador com essa resistência, ele acabou ficando livre do vírus e isso já passou de 10 anos. O segundo caso, também decorrente de um transplante de medula, foi divulgado na semana passada. O paciente está há 1 ano e meio sem remédios. Um possível terceiro caso de cura ainda é investigado. O problema é que o transplante de medula não é um tratamento viável para todos os portadores do HIV. E, de fato, vários outros pacientes que vivem com HIV e que tinham alguma doença no sangue, leucemia ou linfoma, que precisou de transplante, passaram por esse procedimento também e não deram certo. Então, não é uma coisa simples. O Brasil tem hoje, segundo o Ministério da Saúde, 827 mil pessoas vivendo com AIDS. Dessas, 112 mil ainda não sabem que estão infectadas. A epidemia é considerada estabilizada. Ainda assim, todos os anos,
41 mil novos casos são diagnosticados. Aqui, as pesquisas prometem ter um impulso no mês que vem, quando vierem para São Paulo especialistas no mundo todo para participar de um curso sobre AIDS. O primeiro paciente que conseguiu a cura da AIDS também vai vir para cá. Agora, se a gente descobre o que é que troca nessas pessoas que as torna resistentes ao HIV e eliminem o vírus, pegar esse passo e reproduzir de uma forma mais simples, talvez possa ser. Então, há vários grupos no mundo inteiro tentando desvendar esses mistérios e, quem sabe, ter um tratamento muito específico. Você não precisa trocar toda a sua defesa, mas você só muda aquilo que está permitindo que o HIV multiplique no corpo dessas pessoas. A seguir, a população enfrenta o 5º dia de apagão na Venezuela. Pelo menos 16 estados ainda estão sem energia. Maduro diz que apagão foi sabotagem e Juan Guaidó pede declaração de estado de emergência nacional. Encontradas as caixas pretas do avião que caiu ontem após decolar da capital da Etiópia com 157 pessoas a bordo. A gente volta já. A Venezuela entra no 5º dia sem energia elétrica na maior parte do país. O presidente Maduro afirma que foi sabotagem e o presidente interino pede a declaração de estado de emergência nacional. Desde a noite de quinta-feira, falta energia elétrica em mais da metade do território venezuelano, incluindo várias zonas da capital, Caracas. O apagão levou milhares de motoristas a fazerem longas filas em postos de combustíveis para abastecer seus veículos, enquanto famílias esperavam em outras filas para comprar água potável. Há fila até para carregar os celulares em postos públicos. A falta de luz já levou à morte de 17 pacientes em hospitais pelo país, segundo uma organização não governamental. O apagão continua em 16 estados venezuelanos, enquanto outros recebem energia parcialmente. Vários estabelecimentos, como este supermercado, foram saqueados e destruídos pelos invasores. Dezenas de pessoas foram presas pela polícia e cerca de 60 homicídios foram registrados. O autoproclamado presidente Juan Guaidó criticou o governo por não dar explicações sobre a falta de energia. Falou em catástrofe humanitária e afirmou que vai pedir ao parlamento venezuelano que decrete estado de emergência nacional. O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino Lopes, disse que a Força Armada Nacional Bolivariana está mobilizada para garantir a ordem diante do que chamou de sabotagem continuada. O governo suspendeu as aulas nas escolas e as atividades em repartições públicas e afirmou que faz esforços para restaurar o fornecimento de energia nas próximas horas. A falta de energia elétrica já custou para o setor privado cerca de 400 milhões de dólares para um país que já vive no seu limite. Encontradas as caixas pretas do avião que caiu ontem na Etiópia com 157 pessoas a bordo, China e Indonésia já ordenaram a suspensão de voos com o mesmo modelo do avião. Enquanto equipes de resgate da Cruz Vermelha vasculhavam a área do acidente, perto da cidade de Bisrofo, na Etiópia, investigadores encontraram a caixa preta do Boeing 737 MAX 8, com a gravação de voz da cabine e os dados digitais do voo, que devem revelar detalhes sobre a causa da queda. O avião saiu do aeroporto de Bole, em Addis Abeba, capital da Etiópia, ontem pela manhã, com destino a Nairobi, no Quênia. Logo após a decolagem, o piloto fez contato com a torre relatando que tinha dificuldades e precisava voltar ao aeroporto. Mas o avião caiu 6 minutos após a decolagem, matando todos os 149 passageiros e 8 tripulantes a bordo. Não há nenhum brasileiro entre as vítimas, que são de 33 nacionalidades, incluindo 22 funcionários da Organização das Nações Unidas. O acidente levantou questões de segurança do aparelho, o Boeing 737 MAX 8, um modelo novo que também sofreu um acidente na Indonésia em outubro, deixando 189 mortos. Além de China e Indonésia, Índia e Etiópia também suspenderam os voos com esse modelo de avião. Hora dos principais gols nos estaduais do final de semana, vamos ver. No sábado, São Paulo voltou a tropeçar no Pacaembu, diante da Ferroviária, levou o primeiro gol de Léo Arthur, um golaço, aliás. O empate saiu logo no primeiro minuto do segundo tempo. Hernanes aplicou linda finta em Tony, bateu rasteiro no canto esquerdo de Tadeu, final 1-1.
Domingo, dia de clássico Corinthians e Santos, no primeiro tempo o Timão travou o time de Jorge Sampaoli, mas não criou nada no ataque. E no segundo tempo, o time da Baixada melhorou, criou chances, mas as desperdiçou. Final 0-0. Outro clássico sem gols foi o Bavi, em Salvador. Os dois times ainda não têm classificação assegurada à próxima fase do estadual. Se teve jogo sem gol, no sul do país, sobrou. Atlético Paranaense e Toledo, 8-2 para o Furacão. Os gols foram sendo empilhados com o Atlético cheio de vitalidade. O primeiro veio de Marquinhos, que fez o segundo também. Ainda no primeiro tempo, Bergson marcou o terceiro. Aí veio o massacre, com outros 5 gols. Na conta, Bergson, Lucas, Walter, Bruno Rodrigues, Matheus Anjos e Vitor Naum. Uma última informação sobre as chuvas em São Paulo. Segundo a Defesa Civil, aumentou para 9 o número de mortos por conta das fortes chuvas desta madrugada na região metropolitana. Foram 4 vítimas fatais naquele desabamento de uma casa em Ribeirão Pires, um afogamento em São Bernardo do Campo, um em Santo André, uma criança vítima de deslizamento em Embu das Artes e 2 pessoas afogadas na Avenida do Estado, em São Paulo. O Jornal Cultura, primeira edição, termina aqui. Uma ótima tarde para você. Boa semana e até amanhã. Até amanhã. Tchau.